Fala, pessoas queridíssimas, Dr. Jim aqui, disposto e disponível a entregar aqui o meu melhor de um tema que é muito relevante, que é o tema dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Mais relevante do que perceber no relacionamento tóxico o comportamento daquela pessoa abusiva, daquela pessoa que só tenta te deixar para baixo, daquela pessoa que o tempo todo tá te criticando, aquela pessoa que quando você tá animada com alguma coisa, ela já te tora na hora falando que não vai dar certo. Mais importante do que a gente perceber o perfil de um abusador narcisista é a gente perceber o perfil da pessoa que recebe, que tolera esses abusos dentro de um relacionamento tóxico, dentro de uma simbiose, dentro de um ganho secundário relacionado a emoções infantis, de necessidades infantis. E é disso que a gente está falando hoje aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas, muito boa noite. Olha quem está na área aí, grande mestre Paulo Bento, meu querido, estava aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, quem está chegando agora aí, vai falando da cidade que está falando e trazendo aí esse tema, vai dando uma boa noite, trazendo esse tema para sua vivência. Já teve oportunidade de conviver com alguém assim? Porque o tema da live de hoje é como se livrar de um relacionamento tóxico. Se você já teve a experiência de um relacionamento tóxico, ou se você está em um relacionamento tóxico, abusivo, relata aí. Se você já saiu desse relacionamento, como você fez para sair desse relacionamento tóxico? Se você não está. Se você está, relata aí. O que está pegando? O que está acontecendo na sua vida aí? Como essa pessoa que está próximo de você se mostra tóxica, se mostra abusiva. E se você não deu conta de sair desse relacionamento, como é que é o seu sentimento quando você pensa em dar um basta nesse relacionamento que às vezes é um relacionamento de casal, às vezes é um irmão, uma irmã, às vezes é uma amiga, um amigo, às vezes é o próprio pai, a própria mãe. Mas é mais comum a gente ver relacionamentos simbióticos, onde ambos têm um ganho naquele conflito e naquela dor, é no relacionamento de casal. Jane está trazendo, eu tô. Quero sair dessa. Então fica aqui, Jane, que eu vou te mostrar o caminho. A Cris está falando, graças a Deus eu consegui sair. Euneda Barreto tá compartilhando com a gente aqui. Eu tive na infância com minha mãe e todos os relacionamentos que tive no passado eram tóxicos. Nossa, legal, Neda, legal você compartilhar e você já adiantar uma percepção muito importante, que você está constatando e testemunhando que os relacionamentos tóxicos da vida adulta estão muito relacionados aos relacionamentos tóxicos que você teve na sua infância. Porém, é complicado falar de que uma criança tolera um relacionamento tóxico, porque criança não tem
habilidade para lidar com relacionamentos, principalmente quando é com o pai e com a mãe. Então, sinais que você está em um relacionamento tóxico, o seu companheiro, a sua companheira, o seu amigo, a sua amiga, esse irmão, esse pai, essa mãe, que você convive, um relacionamento com alguém que você convive com frequência, né, no dia a dia. Um colega de trabalho, por exemplo. Então, os sinais que você está em um relacionamento tóxico é perceber que aquela pessoa está o tempo todo te colocando para baixo. O tempo todo te fazendo críticas. O tempo todo te dando alfinetadas. O tempo todo querendo te diminuir como pessoa. Reduzir o seu valor diante das outras pessoas, especialmente. Quem se identifica com esse padrão em algum dos relacionamentos que vive atualmente? Coloca aí nos comentários. Quem se identifica? Coloca eu, levanta a mãozinha. Quem se identifica? Perceber que talvez um irmão, convive com você dentro de casa. Ou talvez até um irmão da igreja. Por incrível que pareça. Mas principalmente no relacionamento de casal. É uma pessoa que fica esperando oportunidade para te alfinetar, para te criticar, falar que a sua roupa tá feia, falar que o seu jeito de falar é esquisito, falar que um negócio que você fez, uma compra que você fez, um negócio que você comprou, foi um mau negócio, que tem mais barato em outro lugar, que você foi burro de ter feito isso, foi burro de ter feito aquilo. Quem convive com alguém, coloca aí nos comentários, como essa pessoa geralmente te diminui. Por quê? Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque esse jeito em que a pessoa te diminui, geralmente foi o jeito que aconteceu uma humilhação, uma subjugação lá na sua infância, em padrões semelhantes. Neda Barreto está trazendo: eu não suportei, doutor. Saí de casa com 11 anos de idade. Parabéns pela coragem, Neda. O que acontece? Os pais, eles entregam o que podem, né? Então, geralmente foram muito humilhados na sua própria infância. Humilhados, muitas vezes com o objetivo de aumentar o seu desempenho. Um objetivo estúpido, porém usado nas gerações anteriores para estimular. Olha, você podia ter tirado uma nota melhor. Isso é uma coisa. Outra é: que nota horrível, que menina burra, você tinha que tirar, era 9, era 10. Por exemplo. A Neda está falando: eu me identifico. Jane, tanto mãe e marido. E aí, Heloísa, ocorre muito aqui, principalmente em público, o marido. Sim, sim. E tem um prazer adicional aí do abusador, da pessoa tóxica, é que ela gosta de fazer um showzinho. Ela gosta geralmente de humilhar as outras pessoas para conseguir se exaltar. Ela se sente exaltada quando ela rebaixa as outras pessoas. Quem conhece alguém assim? É uma pessoa que às vezes você evita. Mas quem está perto de uma pessoa assim, com muita frequência, geralmente tem
responsabilidade nisso que está acontecendo. Então, eu vou ler os últimos comentários e vou contar um caso de uma mentorada aqui que é bem icônico dentro da percepção dos relacionamentos tóxicos. E eu vou mostrar como eu conduzi ela em uma liberação de um trauma de infância que fez ela conseguir sair daquele padrão de relacionamento. A Rosângela está trazendo: sofro isso nos meus relacionamentos. Meu pai me prendia muito e sofro muito com ciúmes. Até cárcere privado no antigo relacionamento. E eu vou te explicar por que isso está acontecendo na sua vida e vou te ajudar, Rosângela, a sair desse padrão para que você possa ter um relacionamento tranquilo. Aí, ó, a Mari Leão tá trazendo: você fala demais. É o que a pessoa tóxica, o abusador faz. A Rosângela: desse jeito você tá narrando a minha vida. Que bom que você se identificou com isso, porque agora é hora de mudança. Agora é hora de você fazer o que tem que ser feito. Agora é hora de você sair disso aí. Quando é os pais, é abusivo ou forma de educar? Existem relacionamentos abusivos com os pais, sim, sem dúvida alguma. Aonde um filho, uma filha, é muito crítica, é muito narcisista, centralizador, manipulador e humilha a própria mãe, humilha o próprio pai, ou o contrário. Esse pai ou essa mãe faz dos seus filhos soldadinhos, aonde através de chantagens emocionais ou de ameaças, né? A mãe geralmente faz chantagem emocional. Minha filha, você não vai fazer isso por mim. Minha filha, larga esse homem, ele é horroroso. Ele não serve para você. Com o interesse secundário de você ficar atendendo as exigências dela. E muitas vezes, principalmente na figura paterna, esse abuso acontece desde a infância, com violência, com ameaças, aonde essa manipulação e esse excesso de crítica, esse excesso de agressão verbal, agressão física, muitas vezes, se configura em um relacionamento tóxico, sim. Tá? Mesmo sendo pais. É óbvio que na hora de sair de um relacionamento abusivo, você vai precisar de um jeito certo de sair desse relacionamento abusivo. Caso contrário, é batata. Você entra em outro. Olha só, a Neda Barreto: a minha mãe me espancava, dizendo que eu transava com meu pai, mas meu pai nunca tocou em mim. Me colocava para fora para dormir com os animais e sentia tanto medo que era insuportável. Isso é um trauma muito forte da sua infância, Neda. Relata pra gente como foi o seu relacionamento de casal. Você disse que teve relacionamento abusivo com o seu pai, aliás, com a sua mãe e com o marido, um homem, né? Relata como foi esse relacionamento abusivo com esse marido. Então, essa minha mentorada, inclusive, como ressignificar os abusos dos pais. Vou explicar em detalhes aqui. Onete, é o seguinte. Essa minha mentorada, ela trazia um casamento de 30 anos. Ela, uma empresária, o marido empresário também. Porém,
a queixa dela é que tudo que ela fazia, arrumava uma decoração na casa, o marido falava que estava feia, que ela não tinha mais nada para fazer. Você não tem mais nada para fazer? Você está arrumando essas coisas feias aí? Ela se arrumava para o seu marido elegantemente, arrumava o cabelo, colocava maquiagem, ela colocava uma roupa bonita, às vezes uma roupa sensual. E a primeira coisa que o marido fazia era criticar, chamar ela de feia, falar que a roupa estava brega, falar que ela não tinha bom gosto para roupa. Na educação das crianças, na educação dos filhos, que nesse caso dessa mentorada já eram adultos, mas mesmo depois de adultos e principalmente na infância das crianças, ele sempre criticava o jeito dela de cuidar das crianças, de educar as crianças. Então tudo que ela fazia estava ruim, e especialmente o que ela fazia dentro da empresa. Então ela veio para a sessão de mentoria, e dentro do processo eu conduzi ela numa expansão de consciência através de exercícios de respiração, de exercícios de presença, e olhando ali para aquele padrão. Ela amava o marido e ama ainda, né? Que eles estão muito bem atualmente. Aquele marido ama ela, mas alguma coisa acontecia que ele só pisava. E quanto mais ele pisava, mais ela sofria. Mais ela tentava encontrar um jeito de agradar esse homem. Ela ficava pensando, mas eu tentei com a roupa e não deu certo. Tentei arrumar a decoração da casa e não deu certo. Tentei ter uma conversa com ele. Tentei ter uma noite especial com ele e não deu certo. E ela ficava mais triste, magoada, chorosa, humilhada. Ou seja, toda aquela humilhação que ela recebia em cada crítica, em cada julgamento, era recebida em sua totalidade. Ela olhava para aqueles julgamentos e entrava numa dor gigantesca. E quando, dentro do processo de liberação emocional, eu pedi para ela olhar para isso, eu pedi para ela ver esses 30 anos de casamento, juntos, construindo muita coisa, criaram muito bem os filhos, mas a vida inteira era aquele padrão. Ela tentando agradar o marido e o marido pisando. Então eu coloquei para ela olhar para aquilo e dizer dentro do coração: isso é pesado para mim, eu não aguento mais isso. E dei uma sugestão, um comando, para que ela percebesse qual o sentimento que ela tinha ali. E aí ela trouxe um sentimento, relatou um sentimento de impotência, um sentimento de rejeição. E aí eu conduzi essa minha mentorada a buscar dentro da infância, do período da infância, um momento
aonde ela tinha sentido esse mesmo sentimento de rejeição, de humilhação, de impotência. E aí ela já começou a chorar copiosamente, falando que tinha apenas 6 anos de idade. E a mãe tinha colocado um vestido bonito nela. E ela foi mostrar o vestido ao pai. E esse pai falou que o vestido estava horroroso, estava muito feio, que ela podia tirar aquele monte de trapo. E agressivamente fez ela tirar o vestido. Aquele trauma, aquela situação, junto com outras, mas aquela situação foi icônica, foi exemplar, dentro de um padrão de subjugação, humilhação que ela recebia do pai. Ela vinha trazer os resultados da escola, desenhos, as notas, e o pai sempre chamava que ela é burra, falava que ela era incapaz. Ela ainda falou assim, meu pai falava assim, burro tem que pastar, você vai pastar, você só vai servir para empregada doméstica, só vai servir para limpar o chão, porque você é burra. Nessas palavras o pai dela falava para ela. E pensa bem, ela é uma empresária de sucesso, com várias empresas inclusive. Mas aquele sentimento de opressão, aquele sentimento de tristeza, de rejeição, trazido da infância, um trauma, uma experiência que não se conclui, uma experiência que não se consegue ser elaborada naquele momento. Porque uma criança de 6 anos não dá conta mesmo de elaborar uma experiência dessa. A mãe dela vestiu um vestido nela, um vestido bonito, que ela achou bonito, e que a mãe achou bonito, mas, por contextos internos do próprio pai, ele não foi capaz de achar aquilo bonito, não foi capaz de elogiar, não foi capaz de validar. Algo dentro dele, alguma dor, talvez alguma briga com a mãe, talvez alguma coisa da infância dele, fez ele agir, inclusive agressivamente, naquele momento em que ela esperava, como uma criança, avidamente por uma validação, por um elogio, e ela não obteve essa validação e esse elogio. Então, essa minha mentorada, ela sustentou a vida inteira no relacionamento a busca da aprovação do pai. Porque, fala sério, gente, quando você olha um relacionamento abusivo, às vezes você vê uma mulher sendo maltratada ou um homem sendo maltratado, pisado, traído, mulheres também. Você olha para aquilo ali e você se pergunta assim, nossa, uma mulher tão bonita, tão inteligente, tão simpática, como é que ela aguenta aquela vida com aquele homem? Ou um homem trabalhador, honesto, simpático, bonito, como é que aguenta aquela mulher fazendo aquilo com ele, maltratando ele na frente de todo mundo, ou vice-versa? É ou não é exatamente isso que passa na sua cabeça quando você vê uma relação abusiva?
Coloca aí nos comentários, sim ou não? Vem comigo, gente. Estejam presentes e disponíveis. Conversa comigo, estejam presentes. Leandra, boa noite. Você atende online? Sim, Leandra. Eu atendo Brasil inteiro, exterior, de forma online. Sou médico psiquiatra, terapeuta, constelador familiar, mentor na expertise da mentalidade familiar. O link tá na minha bio, tá? Para você agendar. Neda Barreto. Doutor Jim, eu me sinto órfão de mão e de pai, órfão de mãe e de pai. Eu tenho sofrimentos extremos com essa lacuna. Eu já perdoei, mas sinto que me falta algo. Então segura as pontas aí, Neda Barreto, que você não perdoou, não. Você não fez o que tem que ser feito ainda. O que você tem que fazer é isso aqui que eu fiz com a minha mentorada. A partir daquele momento que ela já estava em pranto, lembrando da cena, o tanto que ela chorou aos 6 anos de idade, ela chorou ali na sessão. E por que ela chorou tanto? Porque a emoção estava sendo adotada da infância. Então, quando ela rastejava, fazendo de tudo para aquele homem, para o marido dela, para agradar o marido dela. E se alguém olhasse de longe assim, ia dizer: nossa, mas essa pessoa não reconhece o próprio valor? Como é que ela se humilha tanto na frente desse homem? Na verdade, ela não estava se humilhando tanto diante do homem dela, do marido dela. É a necessidade de criança que ela tinha do reconhecimento do pai, fazia ela buscar esse reconhecimento no marido. E nunca o reconhecimento do marido era suficiente. E nessa busca da figura paterna, tendo na mente a imagem mental da figura masculina principal da vida de qualquer homem, de qualquer mulher, a figura masculina principal, modelo para o homem e modelo de homem para as mulheres, é o pai. Então, trazendo as dores de ter um pai bruto, de ter um pai crítico, de ter um pai difícil, agressivo, ela escolheu a dedo um homem bruto, agressivo, crítico, que trazia dentro do seu próprio sistema familiar esse padrão masculino, esse padrão de comportamento. Ah, doutor Jim, mas a pessoa pode mudar. Sim, sim. E mudou. Olha que coisa. Quando eu conduzi essa mentorada em um processo de olhar para dentro de si, olhar para aquele episódio, e eu disse: veja aí o seu pai com a aparência que ele tinha nessa época, quando você tinha 6 anos. Olhe nos olhos dele. Veja o que ele expressa com o olhar. Isso que eu estou falando aqui para vocês é um passo a passo de uma liberação emocional, que a gente faz de forma individual e que a gente faz de forma coletiva também. Inclusive, galera, na quinta-feira, depois de amanhã, nós teremos o workshop de cura da criança interior, às 19h30. Se você não fez sua inscrição ainda, não perde essa. Valor super acessível, R$ 97,00, uma imersão de cura da criança interior, através do aplicativo Zoom. O link está na bio. Então, só voltando aqui. Olhe nos olhos do seu pai. O que seu pai expressa com o olhar?
raiva. E aí eu perguntei para ela: o que você sente quando o seu pai te olha com essa raiva? Ela, medo, e debulhou no pranto, chorando de medo, porque o pai dela era agressivo. O pai dela batia muito nela. E aí agora eu levei ela a perceber. Percebe que essa raiva que o seu pai te olha é a mesma raiva que o seu marido te olha quando te critica? Percebe que esse mesmo medo que você sente diante da figura do seu pai é o medo que você sente quando o seu marido está te criticando, está te julgando? E percebe que, como criança, pela necessidade do amor, do olhar do seu pai, você continuou insistindo, buscando infantilmente, levando para ele seus desenhos, uma comida, depois na adolescência, e ele sempre criticando tudo. E da mesma forma que ela não encontrou no pai a aprovação, ela passou a buscar isso no marido. E da mesma forma, ela buscava insistentemente aquele olhar, aquele carinho do marido, e ele nunca dava. E aí é a pergunta que a gente faz quando a gente vê um relacionamento abusivo. A gente fica se perguntando: por que aquela pessoa aguenta aquilo? Fulana já foi traída mais de 10 vezes e ela sempre aguenta essas traições. Ela sempre perdoa o marido. Ela fica chorando em cima da cama dias, mas ela volta com o marido. Por que ela faz isso? Por que a ciclana apanhou do marido, violência física, voltou com o marido? Porque existem esses mecanismos de identificação com seus traumas de infância, do relacionamento dos seus pais, tios, avós. Então, a partir daquele momento em que ela pôde, dentro desse processo profundo, de olhos fechados, visualizando a imagem do pai, olhar para o pai e dizer: pai, eu vejo a sua raiva e eu sinto medo, mas eu não aguento mais sofrer com isso, pai. Isso tá pesado para mim. Eu já sofri a vida inteira lutando contra essa cena, lutando contra essa dura realidade, lutando contra esse sentimento de rejeição, de dor, de solidão. E eu não aguento mais isso, pai. E para eu me ver livre disso, eu concordo que foi assim. Esse foi o seu jeito de mudar, de me ensinar, de me criar. E de alguma forma, pai, isso me tornou uma mulher mais forte. Ali, ela fazia um movimento do coração de valorizar a vida que o pai deu de forma incondicional. E aquilo ali é uma cachoeira de vida que estava ali. E eu pedi para ela
Agora veja, olhe nos olhos do seu pai e perceba o que ele conta da infância dele. E aí ela chorou. Ele apanhou todos os dias, doutor. Que ele me contou isso. Ele era obrigado a trabalhar o dia inteiro, sem comida, e apanhava. E nunca tinha recompensa. E fugiu de casa cedo. E ali ela conseguiu perceber que era o melhor que o pai dela podia dar para ela. Ali ela começou a perceber que o peso que o pai dela carregou foi muito maior que o dela. Ela recebeu críticas, ela apanhou sim, mas nada comparável ao peso que o pai dela carregou. E aí ela pôde entender e perceber que o pai dela tinha até segurado uma barra para ela poder ser feliz. E ela conseguiu perceber que aquelas críticas, aquelas exigências, mesmo agressivas do pai, fizeram ela ser uma mulher de sucesso nos negócios, na empresa, financeiramente, muito bem de situação financeiramente, apesar de estar vivendo uma relação abusiva com o marido. E ela não estava vivendo uma relação abusiva porque ela era dependente do marido financeiramente. Ela estava ali porque traumas de infância faziam ela repetir o padrão de sofrimento em um relacionamento abusivo. E pasmem, o marido dela nunca fez uma sessão, né? Inclusive, no começo do processo de mentoria, ela fazia escondida do marido. Depois ela contou pro marido. Mas, depois dessa sessão em especial, onde a gente liberou esse trauma, primeiro, o marido ficou mais tranquilo, menos agressivo. Ela parou de ver a raiva que o pai dela carregava nos olhos do marido. Não tinha mais aquela raiva. Mas, quando ela casou com esse marido, e quando você está próximo de alguém importante, um sócio, um amigo, uma amiga, marido e mulher, namorados, existe uma congruência de necessidades sistêmicas. Tem padrões semelhantes. Padrões semelhantes. Quando eu morava em Goiânia, eu atendi uma mulher jovem, não chegava a 30 anos. Ela tinha tido 4 viuvez. Ela já tinha casado 4 vezes. E os 4 homens tinham morrido acidentalmente. Jovem. Ou seja, ela perdeu o pai muito cedo. Então, quando ela encontrava com um homem que ela inconscientemente percebia que aquele homem tinha um caminho de morte, um padrão de morte precoce na família, ela sentia que fazia sentido e se juntava com aquele homem. Não era coincidência. Então essa minha mentorada, quando casou com esse homem agressivo, tóxico, julgador,
ele trazia também do sistema dele esse padrão de ser agressivo. E ela trouxe do sistema dela o padrão de ser agredida. Por isso eles passaram 30 anos no mesmo conflito. Porém, a partir daquele momento em que ela parou de buscar no marido a atenção que ela precisava do pai, recebeu a atenção do pai, do jeito que o pai deu. Atenção com agressividade, com crítica, com julgamento. Ela recebeu. Esse é meu pai. Pronto, agora eu tenho pai. Eu recebo meu pai. E eu ainda agradeço. Pronto, agora ela tinha pai. A metade dela, que é o pai, estava ali completa. Então, ela se sentiu livre para olhar para o marido como um marido. E você não está entendendo que, além disso mover no campo do marido e ele se tornar mais afável, sem ela dizer uma palavra, simplesmente por mover na mente, no campo, quando ela saiu daquela postura de vítima do próprio pai. Ela saiu da postura de vítima do próprio marido. E o marido parou de encaixar o capuz do algoz, do agressor. E ele ficou mais afável, mais leve, mais tranquilo. Mas ele trazia também um impulso agressivo do seu próprio sistema. Um impulso opressor à figura feminina do próprio sistema. Que a mãe dele foi muito agredida, foi muito subjugada. Como foi o padrão machista das últimas gerações? Mas a partir dali, quando ela passou a ter o pai dentro de si, ela passou a olhar para o marido como marido. E a partir do momento que aquele homem começava a subir nas tamancas e esculhambar ela, ela passou a não permitir. Ela passou a combater na mesma altura. Aqui não. Coisa que ela nunca tinha sido capaz na vida de se pronunciar diante das críticas, das agressões, dos julgamentos, e críticas de manhã, à tarde, à noite. Nossa, seu café tá ruim. Que roupa horrorosa. Nossa, mas tu é burro, hein? Por que você fez isso? Eram críticas assim, uma atrás da outra. E a partir daquele momento, onde ela se liberou de um trauma de infância, onde ela, como uma criança indefesa, uma criança não sabe lidar com frustrações mesmo, mas ela já está com quase 60 anos, depois de mais de 30 de relacionamento. Então, somente com a capacidade de liberar esses sentimentos negativos da relação dela com o pai, é que ela conseguiu realmente se libertar daquele padrão. E aí, depois dessa sessão, eles tiveram umas 3 semanas de DR braba. Mas, a partir dali, o marido passou a tratar ela muito melhor. Não tinha mais aquele prazer, aquela repetição. Por quê? Ele só mantinha o padrão crítico porque ela sempre baixava a cabeça. Ele se posicionando como pai e ela se posicionando como criança. Então, a partir do momento que ela conseguiu se posicionar como adulta, ela conseguiu a mudança dentro do relacionamento. E isso eu estou contando um caso, mas existem vários casos. Dezenas
de alunos do método Autoliberação para a Vida, dezenas de alunos dos workshops, inclusive o de cura da criança interior, o workshop que eu já fiz com a Ju, que é o workshop Jornada Conjugal. Então são dezenas de casos de pessoas que reformaram o seu relacionamento de casal, melhoraram a comunicação, a interação dentro do trabalho, dentro dos grupos de amizade, que por incrível que pareça, relacionamentos tóxicos acontecem nas amizades, onde aquela pessoa te suga, mas você não consegue ficar longe dela. E você não consegue ficar longe dela por quê? Porque geralmente existe um emaranhamento com a sua infância, aonde você passou alguma coisa dolorosa lá atrás, tá? Inclusive, se faz sentido para você, se você percebe que existem dores da sua infância, especialmente com pai e com mãe, existem sofrimentos da sua infância que estão se repetindo como sentimentos adotados hoje na sua vida, padrões de sofrimento no relacionamento de casal, nas finanças, no trabalho. A Maikele está até compartilhando com a gente aqui. Eu chorei muito ao ouvir você contando essa história, Dr. Jim. Sim, isso mostra que algo tocou dentro do seu coração. Você passou no seu subconsciente uma verdadeira filmagem de histórias semelhantes do seu próprio sistema, ou talvez que já tenha se repetido na sua própria vida. Então, na quinta-feira, depois de amanhã, às 19h30, ok? Nós realizaremos o workshop de cura da criança interior, onde nós passaremos 3 horas juntos pelo Zoom, olho no olho, onde eu vou conduzir vocês em autoliberações conduzidas, em um processo semelhante a esse que eu descrevi aqui, coletivo, e após as autoliberações, resoluções de dúvidas, intervenções na sua dúvida, na sua questão. Então, se faz sentido para você liberar esses traumas, o link está na bio. Vai lá, faça a sua inscrição. É um curso de um valor bastante acessível, R$ 97,00, podendo dividir até em 12 vezes. E é uma oportunidade de você desbloquear a sua vida. E não é só na área dos relacionamentos. Por quê? Porque se na infância acontece um trauma financeiro, uma privação, inclusive amanhã, às 19h19, a gente vai falar sobre bloqueios de prosperidade decorrentes de traumas de infância, que é um capítulo gigante, onde as pessoas muitas vezes se sabotam nas finanças por conta de traumas de privação da infância. Então, os traumas de infância, se foi um trauma relacionado ao dinheiro, você sabota o dinheiro na vida atual. Se foi um trauma relacionado ao relacionamento, você sabota o relacionamento. Se foi um trauma relacionado à saúde, viu alguém adoecer, muitas vezes você começa a perder saúde. Se foi um trauma relacionado com depressão, com uma situação de medo que passou no sistema familiar, um crime que aconteceu, uma situação repentina, você muitas vezes vai desenvolver depressão, ansiedade. Então, se faz sentido para você se liberar desses traumas para ter uma vida cotidiana mais leve, mais alegre, vai lá no link da bio, faça sua inscrição, vai ser um prazer e uma honra enorme estar com vocês amanhã, quinta, às 19h30, tá? Mas vai rápido, porque as vagas são realmente limitadas. A gente tem um limite de somente 100 vagas para eu poder dar atenção adequada a todos e
esse número já está quase se completando. Eu não sei se amanhã nós ainda teremos vaga. Então, faz sentido para você? Vai lá, faz sua inscrição hoje mesmo, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, excelente noite. Link da bio, workshop de cura da criança interior. Primeiro passo. Vem comigo. Valeu.